Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando o terceiro princípio do Solid, que é o princípio da substituição de Liskov, ok? E ele diz que as classes derivadas devem poder ser substituídas por suas classes bases. O que significa isso? Bem, a gente criou um exemplo aqui de uma classe abstrata chamada iUsuário. O izinho eu já falei na aula anterior, eu gosto de colocar para simbolizar que é uma interface, ok? Um contrato. Então esse contrato aqui tem duas funções: fazer login e acessar a área restrita do sistema. E aí a gente criou dois usuários aqui, dois tipos de usuários. Um usuário admin que implementa esse contrato aqui de cima. Então, quando eu uso a palavra implements, eu sou obrigado a implementar do meu jeito tudo que tiver aqui dentro do meu contrato, ok? Então eu estou implementando aqui o acessar a área restrita e o login. Aqui a gente só colocou um print acessando a área restrita e realizando login aqui na função de login. E aí a gente criou outro usuário aqui embaixo, um usuário padrão, que também implementa de iUsuário. Então eu sou obrigado a implementar até mesmo o acesso à área restrita e também o login. Qual o problema aqui? O problema é que o nosso usuário padrão ele não tem acesso à área restrita. Então aqui a gente está lançando uma exceção dizendo que esse usuário não possui acesso. E ele está implementando uma função que não é útil para ele, né? Que nesse caso é essa daqui, a acessar a área restrita. Então o que vai acontecer? A gente tem um problema aqui que quebra esse princípio da substituição de Liskov. Nesse caso aqui, quando a gente for criar uma instância do nosso usuário padrão, ele não vai conseguir executar essa função aqui dentro e vai lançar uma exceção. Isso é um problema porque essa exceção aqui é lançada na hora que o sistema está executando. Então apareceria um erro na tela para o seu usuário. E para evitar isso a gente precisa corrigir isso daqui. Mas antes disso a gente vai ver aqui no nosso main como funciona essa implementação, beleza? Então a gente criou aqui um usuário que recebe uma instância de usuário admin e aí a gente chamou a função login e acessar a área restrita. Vou executar aqui. E a gente percebe que ele conseguiu chamar essas duas funções tranquilamente, porque é um usuário admin, ok? A gente for voltar aqui em cima, a gente vai ver que ele implementa o nosso contrato e consegue acessar a área restrita e também consegue fazer login. Mas se a gente vier aqui embaixo e tentar fazer a troca, que o princípio da substituição de Liskov diz que a gente deve poder fazer, ele teria que funcionar. A gente vai ver se vai funcionar aqui agora. Então a gente vai trocar pelo outro usuário, usuário padrão, e a gente vai tentar fazer o login e acessar a área restrita com esse usuário aqui. Então perceba que a gente trocou o tipo de usuário, a classe derivada, né? E aí ele deveria, em tese, funcionar. Só que não vai, a gente já sabe que não vai funcionar, porque um usuário padrão não tem acesso à área restrita. Então ele vai lançar uma exceção aqui. Pronto. Ele lançou a exceção dizendo que este usuário não possui acesso. Então a gente viu a quebra do princípio de Liskov aqui, quando o usuário padrão que implementa a mesma interface que o outro aqui de cima implementa, não conseguindo executar a função de acessar a área restrita. E como é que a gente corrige isso? No próximo vídeo a gente vai aprender o próximo princípio do Solid, que vai corrigir esse nosso problema aqui, ok? Então deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado quando a gente postar o próximo vídeo e te espero até lá.